Capítulo 10. A Igreja. Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores, que daria aos homens o seu evangelho e ministraria à humanidade no seu espírito, e que trabalharia pelo aumento do reino de Deus, como ele o fez. A natureza da Igreja. Para entendermos quem é a Igreja, devemos considerar palavras que descrevem a Igreja. A palavra grega no Novo Testamento para igreja é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora. O termo aplica-se a todo o corpo de cristãos em uma cidade. Atos 11, 22. Uma congregação. 1 Coríntios 14, 19. Todo o corpo de crentes na terra. Efésios 5, 32. Palavras que descrevem os cristãos. Irmãos, a Igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Não há grego nem judeu. A mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida. Não há grego nem bárbaro. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo ou livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há macho nem fêmea. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Crentes. Os cristãos são chamados crentes, porque sua doutrina caracteriza a fé no Senhor Jesus. Santos. São chamados santos, literalmente consagrados ou piedosos, porque estão separados do mundo e dedicados ao serviço a Deus. Os eleitos. Refere-se a eles como eleitos ou os escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. Discípulos. São discípulos, literalmente aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Cristãos. São cristãos, porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo. Os do caminho. Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, Atos 9, 2, versão brasileira, porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Ilustrações da Igreja. O corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo há mais de 19 séculos. Entretanto, ele ainda está no mundo. Com isso, queremos dizer que sua presença se faz sentir por meio da Igreja, a qual é o seu corpo. Assim como Cristo foi ungido no Jordão, assim também a Igreja foi ungida no Pentecoste. Como Cristo foi denunciado como uma ameaça política e finalmente crucificado, assim também sua Igreja, em muitos casos, tem sido crucificada, figurativamente falando, por governantes perseguidores. Mas como seu Senhor, ela ressuscitou. A vida de Cristo dentro da Igreja a torna indestrutível. Este pensamento da identificação da Igreja com Cristo certamente estava na mente de Paulo quando falou: "Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo corpo, que é a Igreja." Colossenses 1:24. Os cristãos não são meramente seguidores de Cristo, são membros de Cristo e membros um dos outros. Cristo não é somente mestre, ele é a vida dos cristãos. O que ele fundou não foi uma sociedade que estudasse e propagasse suas ideias, mas um organismo que vive por sua vida, um corpo habitado e guiado por seu espírito. O templo de Deus. Um templo é um lugar em que Deus habita. Assim como Deus morou no tabernáculo, assim também ele habita agora por meio do seu espírito na Igreja. A noiva de Cristo. Essa é uma ilustração usada tanto no Antigo como no Novo Testamento para descrever a união e comunhão de Deus com o seu povo. 2 Coríntios 11, 2. A fundação da Igreja. Considerada profeticamente. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzida eclésia ou igreja. Israel era a igreja ou congregação de Deus. Depois desse povo ter rejeitado a Jesus,
ele predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Mateus 16, 18. Essa é a Igreja de Cristo, que nasceu no dia de Pentecoste. Considerada historicamente. A Igreja de Cristo veio a existir como igreja no dia de Pentecoste, quando foi consagrada pela unção do Espírito. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, assim os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. Davi juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita por seu sucessor, Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante o seu ministério terreno, havia juntado os materiais da sua igreja, por assim dizer, mas o edifício foi erguido por seu sucessor, o Espírito Santo. A obra foi feita pelo Espírito, que operou mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensino e organização. Membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja: fé implícita ao Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo como único e divino Salvador. Atos 16:31. Submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em Cristo e confessar verbalmente essa fé. Romanos 10, 9, 10. Podemos descrever a igreja como parte do reino de Deus. Ela prega a mensagem que trata do novo nascimento do homem, pelo qual se obtém a entrada no reino de Deus. João 3, 3, 5. A obra da igreja. Pregar a salvação. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20. E explanar o plano da salvação ensinado nas Escrituras. Cristo tornou a salvação acessível a nós por provê-la. A igreja deve tornar essa salvação real por proclamá-la. Prover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, que os permitia se chegar a Deus em suas necessidades. Assim também a igreja deve ser a casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Prover comunhão religiosa. O homem é um ser social, ele necessita de comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se relacione com aqueles com quem compartilha os mesmos interesses. A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis de uma igreja primitiva. Naquele tempo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade da comunhão. Sustentar uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral. É o sal da terra, que a preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar os homens como viver bem e na maneira de se preparar para a morte. Deve proclamar o plano de Deus para todas as esferas da vida do homem, levantar a sua voz de admoestação contra as tendências da corrupção da sociedade e colocar uma luz em todos os pontos de perigo. As ordenanças da igreja. O cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualista, ou seja, cheia de rituais. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio do Espírito. Portanto, não há uma ordem de adoração inflexível. O cristianismo permite à igreja, em todos os tempos e países, a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado. Todavia, há duas cerimônias que são essenciais, pois foram divinamente ordenadas, sendo elas o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo nas águas é o rito de ingresso na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual.